Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 902. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 19 minutos da quinta-feira, 31 de julho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado, sim, porque o professor Bagdadi não está nas isenções. Não está. Procurei de novo, Tanguy, ao longo do dia de hoje. Seu nome não consta entre os 694 que estão isentos ali da sobretaxa imposta pelo presidente Donald Trump. Dito isso, Tanguy, cá estamos. Você, Tanguy Bagdadi, eu, Daniel Souza. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, Bagdadi? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá, bate-papo 902. Gente, pessoal que está nos ouvindo pelo podcast, é notável a vontade que o Daniel Souza tem de não permitir mais um take 2. E mesmo quando ele se perde, ele dá um jeito de encontrar o rumo de casa e ele não cede mais um take 2. Então estamos aqui em take 1. Acabamos de começar e vamos lá para esse bate-papo 902. Deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha nessa live do YouTube, né, de onde sai a gravação, para o pessoal que nos ouve lá no podcast. E, Daniel, eu quero começar esse nosso bate-papo falando sobre um assunto que já vem rendendo ao longo da semana, desde que na semana passada, na verdade, a França anunciou que reconheceria o Estado palestino no mês de setembro, né, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Não tardou muito e o Reino Unido tomou uma decisão parecida, anunciou que pretende reconhecer o Estado palestino em setembro, colocou algumas condições. Olha, se Israel não garantir um acesso de ajuda humanitária, se Israel não começar até setembro a se comprometer, se engajar com uma solução de dois estados, o Reino Unido também reconhecerá o Estado palestino. A gente chegou a comentar isso aqui, as condições que o Reino Unido colocou são muito difíceis, né? É quase impossível imaginar, particularmente o governo Netanyahu, né, aceitando essas condições. Então, se o Reino Unido mantiver sua palavra, o Estado palestino será reconhecido pelos britânicos também em setembro. E ao longo das últimas horas, Daniel, nós tivemos mais 2 países que entraram nesse circuito. No dia de ontem, o Canadá, do primeiro-ministro Mark Carney, disse que pretende reconhecer a autoridade palestina, o Estado palestino, como um Estado, né, soberano, que tem que ser, que tem que ter voz internacional. E no dia de hoje, Portugal tomou a mesma medida, o mesmo posicionamento. O que eu achei mais interessante, Daniel, foi a condição, foi na verdade o que disse o Mark Carney, né, o primeiro-ministro canadense, que ele disse que existe a expectativa dele reconhecer, do Canadá reconhecer o Estado palestino, desde que haja um compromisso da autoridade palestina com a realização de eleições na Palestina, que deveriam acontecer até até o prazo, né, do ano de 2026. O que também, Daniel, não é óbvio, tá? Então, da mesma maneira que você colocar o Estado de Israel tem que estar comprometido com uma solução de 2 estados, é muito difícil de acontecer, a autoridade palestina conseguir realizar eleições até o ano que vem, com tudo que está acontecendo, também é muito complicado. É importante notar que as últimas eleições na Palestina, Daniel, aconteceram 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. As eleições aconteceram, mais especificamente, na verdade, quase 20 anos atrás, né? As eleições aconteceram no dia 25 de janeiro de 2006, e a gente lembra o que aconteceu. O Hamas venceu essa eleição, isso levou uma série de atritos entre o Hamas e o Fatah, o que acabou levando a uma guerra entre os dois, no ano de 2007, né, no ano seguinte à eleição, o que levou à consolidação da separação que a gente vê até hoje. Então o Hamas era mais forte na faixa de Gaza, acaba ficando com a faixa de Gaza, governando na prática a faixa de Gaza desde então, ao passo que o Fatah fica com a Cisjordânia. Então o Canadá coloca como condição, como algo desejável, que a autoridade palestina se comprometa com eleições, com mais um detalhe, com a condição de que o Hamas não participe desta eleição. É um cenário, Daniel, muito complicado de ser cumprido,
principalmente levando em consideração que ao longo desses 20 anos, não foi uma, não foram duas, não foram 3 vezes que Hamas e Fatah tentaram realizar eleições e não conseguiram. Você tem uma série de problemas. Você tem o fato de que, por exemplo, várias regiões onde a eleição deveria acontecer são territórios que estão ocupados por Israel. Israel vai colaborar, Israel vai permitir que tenha eleição naquelas áreas. Por exemplo, Jerusalém Oriental. A autoridade palestina, tanto o Hamas quanto o Fatah, aliás, concordam com isso, não concordam que possa haver uma eleição palestina sem envolver Jerusalém Oriental. Israel vai permitir, vai dar garantias de que tem uma eleição palestina na região ali de Jerusalém Oriental. Como é que o Hamas vai se comportar no momento em que você quiser fazer uma eleição na Palestina que não envolva o Hamas? Você vai conseguir fazer uma eleição na situação que está Gaza? Como é que isso se daria? Então, são muitos pontos de interrogação que foram colocados por essa ideia canadense, né, de ter uma eleição para que haja, portanto, ou para que se avance com o reconhecimento da Palestina. Portugal também, Daniel, no momento em que anuncia que pretende reconhecer o Estado palestino em setembro, importante notar que essa foi uma decisão que foi tomada pelo primeiro-ministro Luiz Montenegro, mas é uma decisão que não cabe inteiramente a ele. Tem que passar também pelo parlamento e pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, né? Então, ainda tem algumas etapas até lá, mas até setembro, me parece, isso eu já falei ontem e reitero, me parece que a Assembleia Geral desse ano agora, de 2025, é a Assembleia Geral que marca, aliás, os 80 anos da Organização das Nações Unidas, vai ter a questão palestina, a questão de Gaza, como um dos grandes temas. E, aliás, como resposta a esse movimento todo, os Estados Unidos anunciaram também no dia de hoje que vão impor sanções a membros das duas principais organizações palestinas, né? Justificando que esses grupos estão minando os esforços de paz na faixa de Gaza. Então, serão sancionados integrantes ligados à ANP, na Autoridade Nacional Palestina, tem gente que chama de AP, Autoridade Palestina, tanto faz, é a mesma coisa. Então, que é meio que o governo, né, que na prática opera na Cisjordânia, e a Organização para a Libertação da Palestina. Líderes da Autoridade Palestina e da OLP passam a estar sancionados pelos Estados Unidos e, por exemplo, não poderão viajar para os Estados Unidos, aquelas sanções que os Estados Unidos, volta e meia, colocam contra indivíduos. Então, de um lado, você tem um certo fortalecimento do pleito palestino, reconhecimento do Estado e tal, promessa de reconhecimento do Estado. Do outro lado, os Estados Unidos colocando sanções contra dois dos mais importantes organismos que representam a Palestina, Daniel. Tanguy, no dia de hoje, o Donald Trump ele assinou uma ordem executiva que vai impor tarifas recíprocas. Recíprocas aqui é o que os Estados Unidos estão dizendo, ou como eles estão classificando essas tarifas, entre 10% e 41% a dezenas de países. Por quê? Porque amanhã é 1º de agosto e você precisava aí da definição dessas tarifas a serem praticadas pelos Estados Unidos. Duas coisas me chamaram muito a atenção. A primeira é que no caso do Canadá, a tarifa foi elevada para 35%, com vigência já a partir de amanhã, a partir de 1º de agosto de 2025. A justificativa do Donald Trump é a inação do Canadá. Quer dizer que o Canadá não quer conversar, que o Canadá não está disposto a dialogar. E também há aí, Tanguy, a impressão de que o fato do Canadá ter sinalizado o reconhecimento da Palestina ajudou a entornar o caldo, ajudou a azedar aí as potenciais conversas entre os Estados Unidos e o Canadá. O Canadá está adotando aí uma postura bastante dura em relação aos Estados Unidos. Tem aí realmente havido pouco espaço para diálogo. Uma outra coisa que também me chamou a atenção é que o Trump havia destacado que quem não conversasse com os Estados Unidos, quem não negociasse com os Estados Unidos, ia tomar tarifas mais altas do que quem negociasse. Não foi assim. Afinal, o Trump tinha que aplicar tarifas para dezenas e dezenas de países diferentes. E tem um monte de país aqui que não dialogou com os Estados Unidos e ficou na tarifa mínima, que é a de 15%. Abaixo de 15% só tem um país, e esse país é o Reino Unido. Mas a gente tem uma grande quantidade de países que ficaram aqui nos 15%,
sem ter tido qualquer tipo de diálogo com os Estados Unidos. Você tem aqui Afeganistão, está com 15%, você tem Angola, está com 15%, Bolívia está com 15%, Botsuana, Camarões, quer dizer, você tem uma grande quantidade de países que está ali no valor mínimo. Tem a Índia que está com 25%, nós falamos sobre isso ontem. A Índia acabou sendo aí punida de última hora por conta das suas relações com a Rússia, compra de armamentos, compra de combustível da Rússia. Israel está com 15%, está no mínimo. O Lesoto, a gente chegou a falar sobre ele aqui no Petit Jornal, está no mínimo também de 15%. Enfim, muita gente acabou ficando ali na tarifa mínima e, como eu destaquei há pouco, o Reino Unido tem uma situação absolutamente excepcional, ficou com apenas 10%. Venezuela, Tanguy, está com 15%. Peru, Uganda, tem um monte de gente que não dialogou com os Estados Unidos e, ao contrário da ameaça do Trump, acabou não tendo nenhum tipo de tarifa extra. Eu olho para essa tabela aqui de tarifas colocadas pelos Estados Unidos e eu tento buscar alguma lógica e não encontro. Não tem lógica nenhuma, isso aqui é absolutamente randômico e aleatório. Você, inclusive, estabelece tarifas lineares, o que é algo irracional do ponto de vista de uma política comercial. Existem produtos que você quer incentivar, produtos que você não quer incentivar a entrada no seu país. Mas não, você mete tarifa em todo mundo e arrecada e vamos adiante e vamos reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos. Isso tem aqui um potencial de desorganizar a economia americana e a economia mundial em grandes proporções, afinal a economia americana tem um peso muito relevante, mas é isso que o Trump decidiu. Não sabemos se isso vai mudar amanhã, não sabemos se isso vai mudar semana que vem, pode ser que algum tipo de modificação aconteça. Mas o interessante é porque lá no Liberation Day a tarifa mínima era de 10% e agora a tarifa mínima virou de 15%. A não ser que você seja o Reino Unido, que é o maior aliado dos Estados Unidos no planeta Terra, e aí você vai ter direito a uma tarifa diferenciada. Agora, Tanguy, você tem aqui muita gente sendo tarifada, mas eu até agora não encontrei ninguém tão tarifado quanto o Brasil. Porque o Brasil são 10% mais 40%. Uma coisa que também me chamou a atenção, as Ilhas Falkland, ou Malvinas, né, para os argentinos, apareceram com os mesmos 10% do Reino Unido. Veja você, Tanguy, os Estados Unidos reconhecendo que essas ilhas fazem parte do território britânico, porque eles acabaram ficando ali com uma tarifa mínima, assim como os britânicos, os seus controladores no continente europeu. De qualquer maneira, vamos acompanhar o que vai acontecer. Chegou finalmente o dia 1º de agosto, né? Muita gente vai estar ouvindo essa gravação já no dia 1º de agosto, e o governo americano segue aí com essa política que tecnicamente você não tem como compreender. Eu gostei muito de uma frase do Krugman, que ele disse na newsletter dele, acho que ele foi muito feliz. Ele destacou que ele adoraria criticar a política comercial do Trump. O problema é que não há uma política comercial no governo Trump. O que a gente tem aqui é um ímpeto arrecadatório, o ímpeto punitivista, quando você tem algum tipo de situação que te incomoda. E claro, você tem aí alguns países que são tratados de forma diferenciada. É o caso da China, as negociações com a China estão travadas, existe aí a expectativa de um alongamento do prazo da trégua que termina no dia 12 de agosto. Nós temos o México, a Cláudia Sheinbaum ligou para o Trump hoje e eles acordaram mais 90 dias de trégua para o México. Nós temos também o Canadá, que aí foi diferente. O Trump aumentou as tarifas sobre o Canadá e passou a praticar 35%. É importante sempre lembrar que quando se fala de déficit comercial, o Trump está preocupado basicamente com China, União Europeia, Canadá e México. Esses são realmente os pesos pesados no que diz respeito ao déficit americano. Daniel Souza, no meio disso tudo, a economia vai sofrer, né? Não tem jeito, né? A economia mundial, ela vai crescer menos, vai ter uma série de dificuldades. E se você que está me ouvindo está preocupado com isso, você tem razão de estar preocupado, o que você pode fazer é valorizar o seu passe, valorizar a sua mão de obra. E você faz isso
sabendo mais sobre tecnologia. Por isso que eu trago aqui hoje, Daniel, a Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, que te oferece 15% de desconto para você ter acesso à plataforma em qualquer plano, e é a maneira que você tem de melhorar o seu passe, de se valorizar. Você, dessa maneira, consegue, de várias maneiras diferentes, entrar no mercado de trabalho, seja você iniciante, você está querendo entrar nessa área, está querendo mudar de área, está querendo mudar de empresa, está querendo entrar num determinado setor, saber de tecnologia é fundamental, e aí a Alura te dá a possibilidade de fazer isso desde programação, inteligência artificial, sistemas, tudo isso está lá na Alura, quanto para você também que já tem uma base ou você que já é avançado, tudo com certificado, tudo com uma capacidade de capacitação, a possibilidade de capacitação ainda maior. Isso melhora o seu salário e isso garante sua competitividade no momento no qual, naturalmente, o mundo inteiro vai sofrer as consequências de uma tributação, né, de uma guerra tarifária como essa. Então, Alura, 15% de desconto, o link está na descrição desse episódio. Gente, cliquem no link, conheçam a plataforma da Alura, observem realmente a qualidade da plataforma, a quantidade de cursos lá disponíveis para os mais diferentes níveis, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Link no descritivo. Alura, tenho certeza que vocês vão gostar. Daniel, ainda falando sobre tarifas, a gente está tendo um processo que está tramitando nos Estados Unidos e que está discutindo sobre a legalidade de o Donald Trump colocar, do presidente, né, quem quer que seja, impor tarifas da maneira como vem colocando. Isso está tramitando, Daniel, na Corte de Apelações do Círculo Federal dos Estados Unidos, né, o tradicional Federal Circuit. Então, essa Corte de Apelações é uma instância revisora de decisões de outras cortes e agências federais, mas não para qualquer tema, para matérias especiais, como, por exemplo, comércio e patentes. Então, a discussão que a gente tem, Daniel, é sobre se a chamada Lei de Poderes Econômicos Emergenciais Internacionais, o nome é gigantesco, que é a lei de 1977, que está sendo usada pelo Trump, que é a lei que permite, portanto, que o presidente dos Estados Unidos ele assuma poderes maiores caso haja uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Donald Trump, desde que assumiu a presidência, está usando essa lei de poderes econômicos emergenciais e internacionais para colocar tarifas adicionais, tarifas elevadas, argumentando que a segurança dos Estados Unidos está em risco. Naturalmente, Daniel, tem um monte de empresas nos Estados Unidos que estão insatisfeitas com isso. Aquelas empresas que compram insumos estrangeiros que vão ser severamente prejudicadas por essas tarifas, assim como estados democratas. Estados democratas também estão reclamando disso. Pois vai prejudicar a nossa economia aqui, vai prejudicar os Estados Unidos de uma série de maneiras por conta de medidas que estão sendo utilizadas pelos Estados Unidos a partir de uma premissa irregular. O Trump não poderia fazê-lo. O principal questionamento, Daniel, é que essa lei, mais uma vez, a Lei de Poderes Econômicos Emergenciais Internacionais, não menciona a palavra tarifas. Ou seja, quero colocar uma tarifa porque é uma ameaça à segurança. Isso não está previsto. E 2, o segundo ponto aqui, não há nenhuma interpretação que dê ao presidente dos Estados Unidos a possibilidade de decidir de forma autônoma sobre tarifas. Isso decorre de poderes do legislativo, seria o parlamento que deveria fazê-lo, ou seja, essa é uma discussão que está sendo feita já numa instância de apelação. A gente tem uma corte, Daniel, que envolve 8 juízes que foram indicados por democratas. Claro que a gente não tem como garantir como é que eles vão votar, mas 8 juízes que foram indicados por democratas e 3 que foram indicados por republicanos, ou seja, dá ali um pendor democrata um pouquinho maior. Agora, Daniel, independente da decisão que essa corte tome, né, por conta de apelações, a decisão foi tomada, é favorável ao Trump, não é favorável ao Trump, tem que ter uma corte de apelação. Isso, já vou adiantar aqui, vai parar na Suprema Corte. Não tem jeito. Se derem razão para o Trump, vai parar na Suprema Corte. Se forem contra o Trump, vai parar na Suprema Corte. E pela composição da Suprema Corte atual, a chance do Trump levar é gigantesca, né? A Suprema Corte dos Estados Unidos, não dá para dizer que ela é pró-Trump e tal, mas ela é conservadora, ela acredita que o presidente dos Estados Unidos tem que ter o poder de tomar esse tipo de decisão. Vamos ver, claro, isso vai ser uma questão que vai acabar chegando lá, mas de que maneira é algo que tem se prestado muita atenção, principalmente no círculo político de Washington, Daniel.
Claramente, o presidente Donald Trump está contornando as regras existentes nos Estados Unidos para governar ao seu bel prazer. Quer dizer, se houvesse a necessidade de autorização do Congresso, ou melhor, se o Trump tivesse buscando a autorização do Congresso para impor todas essas tarifas, a gente não estaria vivendo esse manicômio que estamos, né? Aumenta a tarifa, reduz tarifa, aumenta a tarifa, reduz tarifa, tudo isso sob a justificativa de uma emergência econômica, né? De uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. A gente falou sobre isso ontem no episódio. Vimos que, no caso do Brasil, foi utilizada uma argumentação de que o Brasil ameaça a segurança nacional dos Estados Unidos. Isso é ridículo, né? Você utilizar esse tipo de argumentação para justificar a colocação de tarifas sem qualquer tipo aí de chancela do Congresso americano. É natural que muita gente reclame, é natural que muita gente questione. Aliás, na instância inferior, o Trump havia perdido. Aqui a gente já está falando de um recurso, né? Um recurso, inclusive, que está sendo julgado sem suspender os efeitos das ordens do presidente dos Estados Unidos. Mas, na prática, nós deveríamos ter aí, idealmente, nos Estados Unidos, o sistema de pesos e contrapesos funcionando. Se o presidente quer ir numa direção, ele precisa consultar o Congresso, aí o Congresso acaba funcionando como contrapeso, dando uma estabilizada. Todos esses elementos não estão acontecendo. O Trump tenta o tempo todo aumentar os poderes dele. Ele vai testando os limites, vai testando, vai vendo se cola e aos poucos vai ampliando realmente o que ele pode fazer sem qualquer tipo de autorização do Congresso ou sem qualquer tipo de chancela da Suprema Corte. Avançando aqui para a próxima pauta, Tanguy, eu queria destacar que os chineses estão estudando maneiras de conter o avanço da constelação de satélites da Starlink. Veja você, Tanguy, a gente que já teve uma aula sobre Guerra nas Estrelas no peticursos.com.br. Aliás, foi aula gratuita ou está na plataforma? Sim, está no YouTube. Foi aula gratuita, então está no YouTube do Petit Jornal. Fica aqui a recomendação da aula gratuita e da plataforma de cursos do Petit Jornal, peticursos.com.br. Mas o fato é que nós temos pesquisas na China que incluem satélites seguidores que possam interferir nos sistemas da Starlink, né, inclusive com o uso de produtos corrosivos para danificar painéis solares. Nós temos também a possibilidade de sabotagem à cadeia de produção, visando vulnerabilidades em fornecedores críticos da Starlink. E temos também, Tanguy, veja você, a possibilidade de operações com laser de alta potência, capazes de queimar equipamentos ópticos dos satélites da Starlink. Outros papéis acadêmicos, né, outros papers acadêmicos, sugerem ainda submarinos armados com laser, ataques cibernéticos, manipulação diplomática e regulatória, enfim, tudo isso para tentar atrapalhar a Starlink não só do ponto de vista espacial, mas também em outras atuações que ela possa, porventura, estar operando. Perfeito. Vou deixar aqui mais uma vez a indicação, né? A gente falou bastante sobre isso, né? Como é que os Estados Unidos têm um grande diferencial em termos tecnológicos, que é exatamente a SpaceX, né? A empresa lá do Elon Musk. O que é curioso, né? É que quando a gente deu essa aula, né? Alguns meses atrás, Donald Trump e Elon Musk ainda estavam em lua de mel, né? Eles estavam super próximos. E é interessante, né? Assistir essa aula agora sabendo que eles romperam. Lá a gente falou que uma preocupação dos Estados Unidos era exatamente a excessiva dependência que os Estados Unidos têm de uma única empresa com um líder como Elon Musk, né? Como um cara que é meio, enfim, sabe-se lá se ele vai estar a favor ou contra daqui a pouco tempo. E a gente fez também uma correlação muito grande, né, entre o poder dos Estados Unidos e o poder da China e da Rússia. Os Estados Unidos continuam muito à frente da China, mas a China está avançando rapidamente também. Por isso que a gente chamou essa aula de Guerra nas Estrelas, né? Você tem ali uma disputa para saber quem é que vai conseguir interferir no programa espacial do outro. Daniel, como próxima pauta aqui, eu queria falar um pouquinho sobre a Ucrânia, porque hoje a Rússia ela conseguiu uma vitória muito importante do ponto de vista estratégico e ela conseguiu conquistar, capturar
uma cidadezinha na região de Donetsk, né, no Oblast de Donetsk, chamada Chaziv Yar. Aí você vai olhar para Chaziv Yar, Daniel, uma cidadezinha que antes da guerra tinha 13 mil habitantes. São um vilarejo, né, realmente muito pequenininho. Qual é exatamente a importância desse vilarejo? A gente está falando sobre um vilarejo, Daniel, que fica na região de Donetsk. E aí, quando a gente fala sobre aquelas duas regiões que a Rússia invadiu primeiro, que eram Luhansk e Donetsk, né? Essas duas regiões, elas juntas fazem o Donbass, né? O Vale do Rio Don, né? Então, ali é a região que a Rússia tem como primeiro interesse. Luhansk já foi totalmente dominada pela Rússia, então a Rússia tem 100% de Luhansk e está avançando na região de Donetsk. A capital de Donetsk é a cidade homônima, é a cidade de Donetsk. Donetsk já está sob o controle russo. Só que a Rússia agora ela quer tomar aquilo que a Ucrânia nomeou como a sua capital em Donetsk. Então, como a Rússia não tem Donetsk inteiro, a Rússia moveu as suas forças, a administração, para uma outra cidade chamada Kramatorsk. É uma cidade também em Donetsk, que fica um pouquinho mais para o oeste de Donetsk. E agora, quando a Rússia consegue tomar essa cidadezinha de Chaziv Yar, a gente está falando, Daniel, sobre uma conquista que a Rússia demorou 16 meses para conseguir. Uma região que foi muito disputada, exatamente porque a Ucrânia sabia que se a Rússia entrasse ali, ela ficava de cara para o gol. Então é como se o próximo destino já fosse Kramatorsk. Qual foi a estratégia russa, Daniel? Como a Rússia tem mais soldados, mais armamentos, tem mais equipamento, a Rússia fez um processo de abertura, de extensão da linha de batalha. A gente chegou a comentar aqui que a Rússia começou a agir em territórios que até esse momento não eram de grande interesse da Rússia. Então ela vai invadir a região de Sumy, que está um pouco mais ao norte, outras regiões, e aí com isso a Rússia naturalmente obriga a Ucrânia a dispersar um pouquinho as suas tropas. A Ucrânia ela passa a ter duas opções. Ou ela ignora essas outras invasões e permite que a Rússia, portanto, avance de forma absolutamente indetida, ou então a Ucrânia vai ter que pegar esses soldados, pegar esses armamentos, espalhar por uma linha de fronte maior e vai deixar, portanto, a região de Donetsk desprotegida. Foi isso que aconteceu, a Rússia expandiu a linha de frente, a Ucrânia teve que expandir também, e a Rússia, portanto, encontra uma linha de defesa um pouco mais fina, um pouco mais frágil e consegue avançar. Então, possivelmente, Daniel, ao longo das próximas semanas, a gente provavelmente vai ouvir falar de um cerco, né, de uma aproximação russa à região de Kramatorsk, e a Rússia, portanto, vai estar muito próxima de um dos seus objetivos principais lá do início da guerra, que era conquistar de forma integral Luhansk, que já conseguiu, e agora Donetsk. Vamos acompanhar, Daniel, para ver se isso de fato vai acontecer, mas no meio desse momento, Daniel, que a Europa está reclamando, o Trump está reclamando, que a Rússia, aí o Trump coloca lá aquele prazo que vai até agora, início de agosto, até lá o Putin tem que ter feito a paz, tem que ter feito aí o cessar-fogo e tal. O Putin, aliás, Daniel, é maravilhoso, o Putin ele tem um sangue frio muito grande, ele mandou dizer que ele tomou nota do deadline lá, do prazo dado pelo Trump. Não, avisa para ele que eu tomei nota, eu anotei aqui para deixar, tô ciente, estou ciente, e continua fazendo a guerra como se nada tivesse acontecido. Daqui a pouco, portanto, ele vai conseguir uma das suas grandes vitórias, mais uma, que vai ser chegar na cidade de Kramatorsk, Daniel. Quer dizer, então, que o prazo não será cumprido, Tanguy. Veja você, aquele prazo colocado pelo Trump de poucos dias, aparentemente Vladimir Putin seguirá com o seu projeto militar na Ucrânia. Enfim, avançando aqui para a geleia da Shakira, Tanguy. Afinal, precisamos de uma nota um pouco mais leve no final desse episódio. Muita coisa acontecendo, muita coisa pesada. E a geleia da Shakira hoje explora o lúdico, Tanguy. Porque você sabe que o governo Donald Trump, ele tá com pouco problema. Tá com pouco problema, tá com pouca função, poucas preocupações. É porque o mundo, Daniel, tem muito país, né? Na hora de olhar essa quantidade de país para ver tarifa para todo mundo, se dá um trabalho danado. E eu acho que ele deve ficar um pouco entediado, ele vai pensar em outra coisa também. Eu acho justo. Copia e cola, Tanguy. Sai copiando e colando, as mesmas tarifas para um monte de país, dá muito menos trabalho. Caroline Leavitt, que é justamente a porta-voz da Casa Branca, Tanguy, anunciou um projeto de suma importância, né? É o novo salão de baile da Casa Branca, que será financiado por Donald Trump
e por doadores patriotas. Você está falando de um espaço de aproximadamente 8.360 metros quadrados, que vai comportar algo em torno de 650 pessoas, né, bem acima dos 200 atuais no East Room. O custo estimado é de $200 milhões, como eu disse há pouco, financiados pelo próprio Donald Trump e também por patriotas. $200 milhões? 200 Meu milhões pai de amado. dólares, né? Que isso? Esse novo salão de baile na Casa Branca, que agora vai ser muito mais robusto. As obras devem começar já em setembro de 2025 e a conclusão está estimada para janeiro de 2029. Janeiro de 2029. Tanguy, veja você, então teremos aí um legado sendo deixado ali na região do East Wing, na Casa Branca, que será modernizado. Os escritórios da primeira-dama e da equipe de visitantes serão temporariamente realocados, né? E nós temos aqui, inclusive, muitos detalhes, né? Em relação à arquitetura, vai ter decoração dourada, vai ter coisas bem finas, digamos assim, Tanguy. Eu acho que eu não consigo encontrar um outro termo melhor para descrever o que eu estou vendo aqui em termos de informação. Mas enfim, Tanguy, é a maior alteração estrutural na Casa Branca desde 1948, quando a varanda Truman foi adicionada. Ô, Daniel Souza, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, cara, e aparentemente o presidente dos Estados Unidos ele recebe um salário de aproximadamente $400 mil por ano. Um salário de $400 mil por ano. Ou seja, ele vai financiar uma obra, com ajuda, claro, de 200 milhões, o que é muito mais do que ele vai ganhar ao longo de, sei lá quantos mandatos, né? Ele vai ganhar 1.600 milhões de salário em 4 anos. Ô, Tanguy, você tem que entender que você, quando vira presidente dos Estados Unidos, você quer servir. Você não quer, de forma nenhuma, enriquecer. Você quer apenas Tá certo. oferecer para a sociedade o seu serviço e deixar um legado. É disso que se trata. Então, eu acho, inclusive, essas suas ilações muito inadequadas para o podcast, porque, afinal, elas entram em choque com o verdadeiro espírito republicano de qualquer mandatário. Perfeito. Daniel, eu peço desculpa aí, né, por qualquer ofensa que eu possa ter feito ao presidente dos Estados Unidos, que eu sei que ele fez isso tudo, e tudo que ele faz, né, sempre pensando no bem coletivo, no bem de todos. Então, desejo sucesso e felicidade aí. Daniel Souza, se você quiser saber mais sobre Donald Trump, se quiser saber mais sobre a China, se quiser saber mais sobre a economia daqui para frente, né, como é que fica o mundo daqui para frente, tudo isso está lá em peticursos.com.br. O desafio que eu faço, Daniel, para cada um que está nos ouvindo aqui, é só acessar o site peticursos.com.br e dar uma olhada lá no catálogo. Eu duvido que os seus olhinhos não vão brilhar para uma boa parte dos cursos que estão lá. Eu vou ser humilde aqui, tá, Daniel? Pelo menos metade dos cursos vão te interessar. Se você chegou até aqui, metade dos cursos que estão lá vão te interessar e o preço é muito acessível. O preço, a ideia é exatamente contribuir, colaborar, né, com o debate público. Acessa lá peticurso.com.br que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você tem acesso tanto a aulas ao vivo, que a gente dá toda terça-feira às 19 horas, quanto também às aulas gravadas, aulas produzidas ao longo dos últimos anos. peticurso.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, por isso registramos o nosso agradecimento a eles. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix do Petit Jornal, tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã tem Petit Invest. A gente grava, quem quiser estar presente, na sexta-feira, às 9 da manhã. Depois vai para o feed do podcast. Nos vemos. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.
Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.